Em nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Emmanuel vem comentar na lição 106 do livro Pão Nosso: há muita diferença. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado desta forma: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isto eu te dou. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho, entretanto não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com um sentimento de amor que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e ilegítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro e pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Muito interessante o Emmanuel começar fazendo uma comparação das palavras de Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Vamos entender isso aqui. O que ele tinha na época? Pedro foi aquele que iniciou o movimento todo do cristianismo primitivo. Após a morte do corpo físico e do Cristo na cruz, o que o Pedro faz? O Pedro funda um lugar chamado a Casa do Caminho, junto com Tiago. E o que é essa casa? É a casa que recebia as pessoas doentes, que eram muitos doentes na época, e dava aquela acolhida, lugar para dormir, comida, né, para se alimentar, e também explicava a boa nova, ensinava o Evangelho. Então o que se tinha na época era isso, uma casa que vivia também da ajuda, de doações de algumas pessoas, que a gente sabe que em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, as casas dessa natureza para funcionar e para existir, e precisa da ajuda também de doações. Quem fazia esse trabalho mesmo de busca por doação era mais o Tiago, era o que lidava ali com as diferenças da época, o templo de Jerusalém, enfim, com o povo da época, e Pedro administrava a casa do caminho. Essa história está muito bem contada no livro do Atos dos Apóstolos, aí, né, que é o livro justamente que está sendo como referência aí de hoje. Ele começa fazendo comparação com os governantes de hoje, da política humana, e até chama a atenção de pessoas que às vezes querem justificar certos absurdos em matérias de teorias sociais, reportando-se a Jesus, né? Então, é uma das teorias, né, absurdas, né, essa teoria de dividir igualzinho para todo mundo. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar uma pergunta, falando: olha, primeiro que é impossível dividir igualzinho para todo mundo, que se dividir igualzinho para todo mundo, o que vai sobrar para cada um é uma parcela muito pequenininha, né? E também porque nem todo mundo tem a inteligência de manter e gastar da mesma maneira. Uns vão acabar com o patrimônio muito rápido e vão continuar na indiferença com relação aos outros, né? Então ele vem falando o seguinte, né, que a ideia não é você... O que acontece aqui na Terra? A concentração de riqueza, ela fica... um número de pessoas que estão passando pela prova da riqueza, que estão sendo estimuladas ali nos seus instintos, enfim, para a prova dele mesmo. E é uma prova que é muito mais perigosa, né, que os espíritos até dizem que... Os espíritos não, foi Jesus que falou, né, que é muito mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não disse ser impossível, não. A gente conhece um monte de pessoa que foi rica e que conseguiu entrar assim, conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, mas a maioria não deixa seus instintos, os vícios tomarem conta, a avareza, e acabam tomando caminhos dolorosos no plano espiritual. E enquanto que a restrição, por um outro lado, que é a grande maioria aqui na Terra, né, está servindo para disciplinar um monte de coisa. Por isso que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas. Mas ele vem fazer essa comparação, né, para a gente levar em conta que
na política de hoje, o governante ele fala assim, o que você tem é meu. Né? Já o cristianismo fala o seguinte, o que eu tenho, isso eu te dou. E ele vem chamar a atenção para a gente. Vocês já pensaram no mundo, quando esse mundo for dessa maneira, o que eu tenho eu te dou, o quanto a gente vai estar promovendo o bem do outro? Uma vez eu me lembro, né, logo que eu conheci a doutrina espírita, eu me lembro de uma história que um palestrante contou. Ele falando a diferença de um mundo como o nosso para um mundo mais evoluído que o nosso. Falou que o mundo como o nosso representava por um monte de pessoas sentadas em círculo, com comida no centro, mas que o garfo era muito grande, eles não conseguiam fazer com que o garfo viesse até a boca. Então ele pegava a comida e naquela tentativa de comer alguma coisa, caía muita comida e eles acabavam não se nutrindo muito bem, estavam muito magros, muito subnutridos. Quando você vai num mundo mais evoluído que o nosso, você chega lá e encontra o mesmo cenário, as pessoas sentadas em círculo, o garfo também era muito grande, só que ao invés de ficar no esforço de se alimentar, uns alimentavam aos outros. E por conta disso estava todo mundo muito bem nutrido, estava todo mundo muito bem de saúde. Quer dizer, enquanto a gente não aprender a fazer isso uns pelos outros, a gente vai ficar nessa situação de subnutrido, aqui de passando dificuldade como a gente passa aqui na Terra. A gente sabe que é exatamente isso mesmo, que quando a gente promove a felicidade daqueles que estão perto da gente, aqueles também, de alguma maneira, vão promover a nossa felicidade também. Então, a gente tem que ter a nossa consciência tranquila de que a gente está fazendo a nossa parte. E não entrar naquela de, quando vê alguém fazendo alguma coisa errada, né, que a reprimenda ela não seja tão na mesma moeda. Ela tem que ser de alguma maneira, tem que retribuir sempre o mal com o bem de alguma maneira. A gente não pode retribuir da mesma maneira. Então ele bota aqui pra gente: o homem generoso distribuirá dinheiro e utilidade com os necessitados do caminho. Entretanto, ele não fixará em si mesmo luz e alegria que nasce dessas dádivas. A mensagem final aqui vem dizer para a gente: não vamos esperar nunca a gente ter ouro e prata a fim de iniciar qualquer trabalho que seja, porque você está simplesmente condenando seu trabalho a não começar nunca. E também, principalmente, que quem pensa dessa maneira, quando a vantagem do recurso financeiro chega, ela vai ter 1 milhão de outras prioridades antes de iniciar realmente um trabalho. Você não vai estar desenvolvendo em você, primordialmente, antes de tudo, esse espírito de serviço, essa boa vontade, e também sentindo esse retorno também, que é o retorno de você ver a felicidade estampada no rosto das pessoas ou na vida das pessoas, sabendo que foi você que ajudou também, colaborou para que isso acontecesse. Então, o que a gente fala para as pessoas? Quer começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar com o que a gente tem agora na mão. Qual é o tempo que você tem, disponibilidade de tempo que você tem. Vamos pregar esse tempo, vamos disciplinar esse tempo. Vai ser igual o trabalho profissional. O trabalho profissional você não seria chamado a atenção pelo patrão também, se faltar, teria suspensão de pagamento, um monte de punição. Coloca essa cobrança, essa disciplina em cima de você. Fala assim: o meu horário durante a semana vai ser apenas. 1 hora por semana. Mas naquela hora ali pode cair o mundo, aquele momento ali eu vou estar dedicado ao trabalho que eu estou assumindo compromisso. Começa a fazer isso com pequenininho, daqui a pouco o trabalho vai aumentando naturalmente, a gente está fazendo a disciplina também naturalmente com o restante do trabalho. E, principalmente, boa vontade. A gente vai perceber que o dinheiro não é tudo, não tem essa coisa do dinheiro não. O que vale muito mais no nosso trabalho é a palavra amiga, você estar do lado da pessoa, você ouvir a pessoa, você estar realmente levando, assim, né, como muitas pessoas levam o recurso material, assim, o alimento, leva roupa para a pessoa se vestir, pode levar, assim, tudo bem, mas o que vai valer mais vai ser o contato físico, contato pessoal, olho no olho. Nada vai tirar isso da gente. Outra coisa, a gente vai percebendo o seguinte, que isso vai amolecendo o coração. Você começa a ver as experiências das outras pessoas, a gente começa a ficar tocado com aquelas experiências e vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa maneira de enxergar, vai colocando na gente uma coisa chamada empatia. Você se colocar no lugar da pessoa e tentar imaginar se fosse você que estivesse passando por aquela situação. E isso, sem a gente perceber, de maneira muito sutil, vai modificando o nosso sentimento, vai modificando o nosso pensamento, vai modificando a gente espiritualmente, e é o que vai habilitando a gente daqui a pouco, quando a gente sair dessa vida, a gente ter acesso a moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.